tudo bem? Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Enquanto o STF acelera o processo para julgar e condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, novas nuvens negras se formam no horizonte do Brasil. Nesta terça-feira, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Mark Rutte, deu um conselho direto ao presidente Lula. Telefone para o Putin e diga a ele que precisa levar as negociações de paz a sério, porque caso contrário, isso atingirá em cheio o Brasil, a Índia e a China. Um senador republicano também alertou que o Brasil irá se machucar muito se continuar ajudando Putin e sua guerra. Paralelamente, Donald Trump voltou a classificar o processo contra Bolsonaro como uma caça às bruxas e disse que o ex-presidente é um homem honesto e bom. No programa de hoje, a gente vai analisar também a narrativa da Procuradoria-Geral da República para tentar emplacar a tese de golpe de Estado e condenar Jair Bolsonaro no STF. Tudo isso a partir de agora, no Última Análise, que começa. E temos aqui no estúdio a presença de Guilherme Kilter. Tudo bem, Kilter? Tudo ótimo, Tosi. Boa noite para você, boa noite para o Deltan, especialmente aí toda a nossa audiência da Gazeta. No telão, por enquanto sozinho, mas daqui a pouco chega a Júlia Luci, vai chegar uns minutinhos atrasada, né? Mas por enquanto está ali o Deltan Dallagnol. Salve, Deltan, bem-vindo. Salve, grande Tosi, bom demais estar com vocês aqui, nossos telespectadores, ouvintes, audiência, mas mais do que uma audiência, são pessoas que participam conosco do programa, a gente quer acompanhar os comentários, agora eu estou em casa, é mais fácil, vou abrir uma tela aqui do YouTube, quero ouvir vocês, a gente quer ouvir vocês, e meu muito boa noite também para você, Gui, meu filho, como o pessoal fala por aí. Olha, vamos começar com uma nova declaração de Donald Trump sobre o processo judicial que corre no Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não por coincidência, a nova fala de Trump veio no dia seguinte às alegações finais da PGR, que pede ao Supremo que condene Jair Bolsonaro a uma pena que pode chegar a 43 anos de prisão. A acusação principal é de que Bolsonaro liderou uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no país. Agora, em conversa com jornalistas, Donald Trump insistiu que Bolsonaro é um homem bom, honesto e que lutou muito pelo Brasil. Confira o que ele disse hoje neste vídeo. President Bolsonaro is a good man. I've gotten to know a lot of prime ministers and presidents and kings and queens. And I know him and I'm pretty good at this. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. He negotiated trade deals against me for the people of Brazil, and he was very tough. And he was tough because he wanted to do a good deal for his country. He was not a dishonest man. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. And it's not that I know him look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. And I know him as a representative of millions of people, Brazilians. They're great people. And he loves the country, and he fought hard for those people, and they want to put him in jail. And I think that's a witch hunt, and I think it's very unfortunate. And nobody's happy with what Brazil is doing, because Bolsonaro was a respected president. Very respected. Olha, não é comum um presidente americano falar tantas vezes em poucos dias sobre o Brasil. No entanto, antes de a gente analisar essa nova declaração de Trump, vale a pena citar aqui uma outra fala de outro líder também poderoso. Hoje, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, deu um conselho direto ao presidente Lula. Ele estava em Washington quando falou o seguinte, se dirigindo ao Brasil, à Índia e à China. Vamos assistir. So today, if you are in Beijing or in Delhi or you're in Brazil and you know that this is coming to you, you might want to call Vladimir Vladimirovich Putin and say, hey friend, we are still buying stuff from you, but you have got to get serious when it comes to these negotiations on a ceasefire or a peace deal, or otherwise we get hit by these secondary sanctions. There will be also an effect directly on Russia, of course. But this is really significant, and it is smartly designed by the president. Today, what Putin now hears from the American president and from the Europeans is that we will do whatever it takes for Ukraine to be as strong as possible when peace deal is taking place or peace negotiations will start, to be in the best possible place at that moment. And then on top of that,
the threat of sanctions in 50 days on those who are still buying, so like Brazil and India and China, from Russia. So if I was in the Kremlin today, I would not be too happy, because this is a clear signal that President Trump is serious. He wants peace. He hates the fact that so many people lose their lives in Ukraine. E ainda temos uma outra declaração forte envolvendo o Brasil, que foi dada também hoje por um senador republicano, o senador Lindsey Graham. Ele classificou o Brasil como um dos maiores financiadores da invasão russa na Ucrânia. Putin has calculated that we would get tired and Europe would get weary. He made a huge mistake. NATO is bigger and stronger, and we're more committed than ever to make sure he does not take Ukraine by force. So Congress is on the verge of passing the most consequential sanction package in the history of the country. It will give President Trump tools he doesn't have today, a literal sledgehammer. And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. Pois olha, o Brasil no furacão agora da guerra também, né? Brasil, presidente Lula, ligue para o Trump. Brasil, você pode se machucar se continuar a ajudar o Putin. O governo americano parece que elevou o patamar do debate. Agora não é apenas sobre Moraes, sobre o STF, Lula, é sobre de que lado o Brasil está na guerra. Como é que a gente fica agora nessa foto? Você acha que realmente escalou ainda mais o que está em jogo nessa geopolítica internacional, Kilter? Com certeza, Tosi. Eu acho que isso representa uma nova fase das relações do Brasil com os Estados Unidos. Não só com os Estados Unidos, mas com o Ocidente praticamente inteiro. Porque agora a gente não está falando mais só do presidente Trump e do governo americano. A gente está falando de toda a OTAN, que pega grande parte da União Europeia. Então a conversa também dá uma escalada. Primeiro, sobre esse comentário do Trump a respeito do Bolsonaro, eu achei muito importante ele frisar. O Bolsonaro não é meu amigo. A gente não tem relações próximas. Não é como se eu estivesse ajudando uma pessoa que eu gosto. Não, ele é uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu conheço e nada mais. Sabe o que eu vejo? Eu vejo nessa fala do Trump um respeito pelo Bolsonaro. Ele mesmo falou, o Bolsonaro veio negociar comigo em prol do seu país, contra mim, contra as minhas tarifas, mas ele veio falar comigo. Isso, Tosi, me parece um homem de negócios reconhecendo um outro homem de negócios. Um homem de respeito reconhecendo um outro homem de respeito, que é o que Lula, sinceramente, não é. Ele não tem a capacidade de chegar na frente do Trump e negociar com ele em prol do Brasil. Não sei se por falta de coragem, não sei se por falta de interesse com o povo brasileiro, mas ele não tem essa capacidade que o presidente Bolsonaro teve de ir até os Estados Unidos e falar, ó, Trump, do jeito que tá não tá legal, eu preciso ajudar meu povo, a gente está passando por isso, assim, assado, reduza suas tarifas, vamos melhorar nosso comércio. Bolsonaro teve essa capacidade, até agora o Lula não conseguiu fazer. Então, diante dessa situação, ainda mais quando a gente está falando de um sistema internacional que é anárquico. Isso é importante a gente lembrar. As pessoas não sabem, mas dentro de um país nós temos leis, temos uma Constituição, as pessoas são punidas segundo o sistema judiciário que analisa essas leis. No sistema internacional, na relação entre presidentes, isso não funciona dessa forma. É como se vivessem numa anarquia. Existe uma lei internacional? Existe. Mas cabe ao Tribunal Internacional julgar. É muito difícil infringir a soberania de um país para punir um país internacionalmente. Então, praticamente não acontecem punições em grande escala nesse sentido e os países mantêm a sua autonomia, a sua soberania. Então, quando a gente tem uma negociação frente a frente, negócios assim, como teve Trump e Bolsonaro, essas pessoas costumam apoiar umas às outras no sistema internacional porque falam, ora, é muito melhor ter uma pessoa que é sincera comigo, que vem negociar e falar comigo, do que um inimigo, às vezes, que eu não sei o que pode falar, o que pode fazer, o que pode defender. Então eu prefiro que seja Bolsonaro do que o Lula. Esse deve ser mais ou menos o pensamento do Trump, é isso que ficou claro com essa fala dele. Agora, a gente tem uma outra situação nesse quesito da OTAN. Por quê? O Trump já sinalizou com algumas medidas, com alguns interlocutores através da imprensa, que ele não está nada satisfeito com os BRICS.
Até saiu uma pesquisa essa semana da Bloomberg que colocou que para a maioria dos brasileiros o principal motivo do Trump ter imposto 50% das tarifas ao Brasil não é a questão do Bolsonaro, da perseguição, mas sim a questão dos BRICS. Isso segundo a opinião da maioria dos brasileiros, de uma nova moeda que vai substituir o dólar e tudo mais. E essa nova medida agora de impor sanções aos países que estão fazendo comércio com a Rússia me parece mais uma medida nesse caminho. Por quê? Porque o líder da OTAN, o presidente, ele fala especificamente de Índia, de China e de Brasil. E aí eu queria trazer um dado interessante aqui, que é o seguinte, eu levantei no último ano quais foram os 10 principais países que mais importaram produtos da Rússia, ou seja, que mais mandaram dinheiro para lá, que mais mandaram dólares para lá. E de fato, em primeiro lugar está a China com 129 bilhões de dólares. Em segundo lugar está a Índia com 66 bilhões de dólares. Então faz sentido pressionar esses países. Mas o Brasil aparece em nono na lista dos 10, com apenas 11 bilhões de dólares. Não é um valor expressivo. Olha que curioso, entre a China e a Índia e o Brasil, tem 3 países da OTAN. Tem a Turquia com 31 bilhões de dólares, tem os Países Baixos, né, a Holanda com 23 bilhões de dólares e a Alemanha com 24 bilhões de dólares de importação da Rússia. Ou seja, 3 países da OTAN que estão mandando dinheiro para a Rússia. Dá para encaixar perfeitamente nessa narrativa deles. Mas por que ele foca com o Brasil especificamente acima desses outros países que são aliados, que são da OTAN? Porque ele não está mirando só o conflito com a Rússia, ele está matando 2 coelhos numa cajadada só. Está apoiando a Ucrânia em relação à Rússia, porque pelo jeito o Trump está cansado de negociar com o Putin não dá um passo para trás, não recua, e agora o Trump já está sendo mais enfático de que vai apoiar a Ucrânia, e também porque ele quer afetar os BRICS. Então, para ele é uma mil maravilhas. Fala, pronto, então aqui eu faço a Rússia recuar e faço os BRICS recuarem. Então, na minha análise, na minha visão, é muito claro essa sinalização de ignorar países da OTAN que também estão importando, fazendo importações da Rússia, e escolher especificamente os 3 maiores países do BRICS. Porque África do Sul, os outros países ali do BRICS têm um comércio muito irrelevante com a Rússia, não faria muita diferença. Mas os 3 grandes, China, Índia e Brasil, seriam sim muito afetados por essa sanção indireta. Você fez um recorte dos últimos 10 anos, mas se pegar o recorte um pouco mais recente, desde a guerra da Ucrânia, no primeiro ano da guerra da Ucrânia, a gente vai ver depois disso, o Brasil aumentou em 6.000% a importação de óleo diesel. Numa jogada oportunista de mercado, pode-se dizer, já que a Rússia estava sob embargo de outros países e o Brasil não tinha nada a ver com isso, foi lá e começou a vender muito, a comprar muito óleo diesel da Rússia. De certa forma, como disseram os americanos aí, financiando a máquina de guerra russa. E agora isso veio ao debate, foi trazido ao debate. Eu quero ouvir do Deltan Dallagnol aí. Deltan, nós temos várias manifestações ali, começando pelo Trump, depois tem também o Mark Rutte da OTAN e ainda esse senador americano que disse, olha, vocês precisam agir porque senão vocês vão se machucar. E explicando todo o contexto da guerra também. Não só apenas uma questão, digamos, de rivalidade pessoal do Trump com o Moraes ou querendo defender o Bolsonaro, elevando um pouco mais o debate de uma outra perspectiva, não é, Deltan? Sim, Tosi, qual que é o raciocínio por trás dessa imposição das tarifas aos russos, aos parceiros comerciais dos russos? A lógica é simples. As tarifas têm por objetivo sufocar a economia russa e cortar os meios de financiamento de Moscou e de financiamento da guerra da guerra da Rússia junto à Ucrânia. Ou seja, se pretende cortar o fluxo de dinheiro que chega até a Rússia e que permite a Putin continuar a financiar a sua guerra com a Ucrânia, que já dura 4 anos. É uma imensa pressão que os Estados Unidos querem fazer ao longo desses próximos 90 dias, a fim de garantir um cessar-fogo, de garantir a negociação de um acordo de paz. Agora, um novo eixo dessa estratégia, então, que foi revelado pelo secretário-geral da OTAN, é o de aplicar sanções secundárias a países que continuarem a manter relações comerciais com a Rússia, como o Brasil, que compra da Rússia petróleo, diesel, fertilizantes. E um levantamento feito pela Gazeta do Povo mostrou que o Brasil fechou o ano de 2024 como o segundo maior comprador de diesel russo do mundo, ficando atrás aí apenas a Turquia. Foram mais de 7 milhões de toneladas de diesel russo adquiridos por importadores brasileiros, o que ultrapassa a quantia de 38 bilhões de reais. Dentre as sanções aplicadas aí pelos Estados Unidos à Rússia por conta da guerra à Ucrânia, está a sanção de venda de petróleo, já que a Rússia é uma das maiores produtoras dessa commodity do mundo
E o dinheiro obtido por essa venda tem sido usado aí por Putin para financiar a sua guerra contra a Ucrânia. Só que uma das formas que o Putin tem utilizado para burlar essas sanções é vender o petróleo já em forma refinada, no diesel, e também utilizar atravessadores, que vendem o petróleo russo por meio de empresas e navios de outras nacionalidades, escondendo aí a origem da mercadoria. E o Brasil foi o segundo maior comprador do diesel russo em 2024. Além das sanções tarifárias do Trump e as sanções secundárias aos países que comprarem da Rússia, o Congresso americano também está discutindo um projeto de lei agora que já tem apoio de 85 dos 100 senadores dos Estados Unidos, ou seja, você tem um apoio aí bipartidário de conservadores, de progressistas, dos republicanos, dos democratas, que objetiva esse projeto impor tarifas, permitir a imposição de tarifas de até 500% sobre as importações feitas pelos Estados Unidos de países que compram petróleo russo, como o Brasil. O senador republicano Lindsey Graham, um dos principais aliados de Trump e autor do projeto, ele deu uma entrevista para a Fox News aí, de modo muito incisiva, dizendo que China, Índia e Brasil, olha, vocês estão prestes aí a se prejudicarem, e a se prejudicarem muito se vocês continuarem com esse relacionamento aí com a Rússia. E a gente não pode tirar também o pano de fundo que você trouxe, Gui, que você também colocou, Tosi, em relação ao contexto dos BRICS. O Trump está muito insatisfeito com Lula, com o STF também, por conta da perseguição ao Bolsonaro, como a gente viu aí, ele defendendo incisivamente Bolsonaro nessa última declaração, mas ele está muito insatisfeito com Lula, e a população está certa, Gui, quando na pesquisa coloca aqui uma razão aí central da reação de Trump contra o Brasil é por conta da atuação de Lula nos BRICS. Então, o Trump está muito insatisfeito com Lula e com os BRICS, principalmente por conta de Lula estar capitaneando essa iniciativa aí de desdolarizar o mundo e criar uma nova moeda dos BRICS, o que os Estados Unidos rechaçam veementemente, até com o Trump dizendo que se os BRICS insistirem nessa ideia de uma moeda alternativa ao dólar, ele iria taxar os países dos BRICS em mais de 10% adicionais só por conta aí dessa brincadeira. E Lula é o único presidente dos BRICS que leva essa ideia aí a sério. Mas, embora leve a ideia a sério de desdolarizar a relação comercial com outros países, Lula, por outro lado, não leva a sério o imenso problema que a gente tem no relacionamento com os Estados Unidos. Ele fica aí falando sozinho ao vento, como um lunático, sobre abandonar o dólar. E enquanto isso, os países dos BRICS, como Índia e China, eles mantêm conversas e diálogos de alto nível com os Estados Unidos para negociar tarifas mais favoráveis ou até uma isenção. Ou seja, enquanto todos esses países aí estão sendo inteligentes, estratégicos, buscando as melhores condições para os seus negócios, para suas transações comerciais, Lula não. Lula xinga, debocha e oferece jabuticaba para Trump. Olha, a gente já tem conosco a presença da Júlia Luci. Tudo bem, Júlia? Seja bem-vinda à última análise. Tudo bem. E adiantar aí. Desculpa o atraso. Tá anotado no caderninho aqui. Deixa eu hoje, que dia é hoje? Terça-feira, dia 15 de julho. Júlia Luci ganhou um pontinho aqui. Estava na Câmara dos Deputados. Ok, então meio ponto. Não vai perder um ponto. Mas olha só, Júlia, a gente estava debatendo aqui sobre essa nova amplitude que adquiriu o confronto entre Brasil e Estados Unidos, entre o presidente Trump e o STF e o presidente Lula. O confronto agora virou uma coisa geopolítica também e delicada, porque tem a ver aí com o contexto da guerra, do financiamento da guerra, e o Trump e o próprio secretário-geral da OTAN disse, olha, se eu fosse o Lula, eu dava uma ligada para o Putin para negociar essa trégua, porque senão o Brasil pode se dar mal. Não só o Brasil, a Índia e a China também. E o senador americano foi além e disse que o Brasil está entre os grandes infratores e grandes financiadores da guerra e também poderá se machucar na sequência dos eventos. Estávamos conversando, subiu um pouco o tom do debate e a gente também agora está no palco internacional, não só uma briga doméstica ou de interferência de um país sobre o outro, mas a questão da guerra, um fim a essa guerra, e quem que está se beneficiando, quem que está financiando a máquina de Putin. Como é que você vê os desdobramentos desta terça-feira, Júlia? Bom, boa noite. Bom estar aqui contigo, Marcelo, com o querido Deltan, com o Guilherme. Um prazer estar aqui com vocês, com toda a nossa audiência.
É impressionante como escalou, né? Escalou ao longo do dia e vem escalando desde o fim dos BRICS. A gente se preocupou, eu muito nas minhas redes também, eu me preocupei em falar mais sobre o BRICS. Eu percebi que a imprensa consorciada, digamos assim, não tinha dado a devida atenção, mas eu li o documento que foi produzido pelo BRICS, a Carta do Rio de Janeiro, e ali foi um corolário do puro sentimento anti-americano que, infelizmente, é bastante difundido aqui no Brasil. Qualquer aluno aqui no Brasil, todos nós aqui certamente tivemos um professor de história, de geografia, que trazia esses valores anti-americanos, valores bolivarianos, nessa ideia de unir a América Latina contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são imperialistas, são maldosos. E a carta foi recheada desse valor. Então, quando eu li a carta, eu ainda pensei, eu falei, nossa, isso aqui vai dar muito problema. E não bastasse a produção desse documento, que aqui no Brasil ele não repercutiu muito, mas no exterior repercutiu sim na mídia internacional, inclusive na mídia esquerdista. Esse documento foi bastante criticado, assim como também a ausência dos principais chefes de poder. Eles não vieram aqui, Putin, porque tem uma ameaça de ser preso, né? Já tem uma determinação do Tribunal Penal Internacional de prender Putin, porque ele comete crimes de guerra, devido a essa guerra que já se estende por anos em relação à Ucrânia. Da China também não veio aqui. Enfim, o Brasil ele criou uma situação para reunir lideranças de países de ditadura, e o Brasil começou a ser o porta-voz desses países e começou a falar de uma forma veemente sobre a desdolarização, que é algo que o Trump, ainda no início do mandato dele, deixou claro que não ia deixar passar. Foi uma ameaça que o Trump falou em mais de uma entrevista. Quem acompanha a política americana teve a oportunidade de ver isso. Essa é uma grande preocupação de Donald Trump. Ele não quer perder o dólar como uma moeda de transação internacional. Ele tanto não quer perder que ele percebeu que não tinha condições de competir com o Bitcoin e colocou a realidade do Bitcoin para dentro do governo americano, porque ele sabia que não tinha como disputar. Então, já sabendo da impossibilidade dessa batalha ser ganha pelo dólar, ele incorporou o Bitcoin à economia institucional dos Estados Unidos. Pois bem, Lula deu uma série de declarações, mas deixou claro que iria trabalhar para desdolarizar o mundo. Deu no que deu. Então, assim, gente, até que ponto que os Estados Unidos estão reagindo para interferir na política interna brasileira? Eu confesso para vocês que eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Porque os Estados Unidos, eles têm um norte muito claro. Eles querem continuar sendo a potência econômica do mundo, e eles sabem que quem disputa espaço hoje com eles, o único país capaz de competir minimamente com eles é a China. Então, quando eles observam essa aproximação do governo brasileiro com a China, o que os Estados Unidos enxergam na prática é o risco de perder um parceiro importante como o Brasil, um parceiro comercial, e também um país que tem uma localização estratégica. Então, depois do evento dos BRICS, a gente viu o Donald Trump se pronunciar 2 vezes em relação ao presidente Bolsonaro, e logo veio a tarifa de 50%. Sobre essa escalada, para concluir a minha fala, a gente precisa lembrar aqui que o presidente Lula atribuiu à Ucrânia também a responsabilidade sobre essa guerra. Ele chegou a falar que se a Ucrânia e a Rússia quisessem, já teria acabado com essa guerra. Como se a Ucrânia não tivesse que se defender da invasão que sofreu da Rússia. Como se não fosse absurdo e como se não tivesse passado por cima de todo o tratado internacional de não anexação de território de outro país. Então, Lula, ele deixou o tempo inteiro claro que ele não estava nem aí para a Ucrânia. E aí,
houve uma virada de posição, porque inicialmente também os Estados Unidos não estavam dispostos a continuar ajudando a Ucrânia. Inclusive, essa foi uma questão eleitoral. O Trump se pronunciou sobre isso. O contribuinte americano não quer ficar mandando dinheiro, recursos para guerras, mundo afora. Eles não querem. Mas o Trump se viu obrigado a fazer agora essa intervenção. Assim como ele também teve que intervir no caso de Israel. Então, assim, gente, como da nossa parte aqui, nós temos um chefe de Estado que é um irresponsável, mas que, acima de tudo, não tem nenhuma preocupação com o nosso país, a gente só pode esperar o pior, o aumento dessas tarifas, porque eu duvido muito que o Lula tenha a grandeza de abrir espaço agora de diálogo com o Trump. Isso não vai acontecer. Vocês duvidam de mim? Vocês discordam de mim? Ô, Tosi, é bom lembrar, inclusive, a Júlia está completamente certa nessa análise, com essa visão, e é bom lembrar, às vezes, o público tem uma memória que não lembra dos fatos recentes, porque está com a vida focada no trabalho e tem que ser, mas se a gente parar para comparar, as relações exteriores do Bolsonaro foram infinitamente melhores do que as relações exteriores do governo Lula atualmente, principalmente em relação ao governo Trump e ao governo Putin. Isso é bom a gente frisar, porque eu não falo aqui como alguém de direita ou um conservador, não. Uma análise pragmática. Veja bem, Bolsonaro, quando era presidente, conseguiu negociar acordos comerciais importantíssimos para o Brasil em relação aos Estados Unidos com o Trump. Da mesma forma, conseguiu negociar acordos comerciais importantíssimos com o Brasil com o Putin, que são, teoricamente, dois países que se opõem, inclusive, na iminência de uma guerra. Bolsonaro recebeu o Putin aqui, foi até a Rússia, negociou acordos lá também, enquanto Lula não consegue manter um diálogo saudável com nenhum dos dois. Com Trump, recebe 50% de tarifa, não liga para ele, compara ele ao nazismo, se alia a ditaduras, ao Irã, recebe navios de guerra do Irã. Com o Putin, não recebe o Putin na cúpula dos BRICS, na reunião mais importante do BRICS, e é criticado pelo Putin porque é signatário do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, inclusive, que deveria ser o maior aliado, a Rússia, ele não consegue fazer nem isso. Não, isso são fatos, não é falar que Bolsonaro é melhor que o Lula. O fato é, o Lula é um desastre nas relações internacionais e agora está pagando preço. Não tem a ver só com o Bolsonaro, só com o STF. Não, o Lula é um desastre nas relações internacionais. Olha, se o Trump aplicar essa nova tarifa... Marcelo. Oi, Eu Marcela é meu irmão, gancho mas eu posso atender também, viu? Marcos, perdão. Desculpa. Marcos, eu acho que eu tô tão cansada, mas assim, eu posso só aproveitar um gancho do Guilherme rapidinho? Claro, sim. Hoje eu vejo, porque eu acompanho a esquerda, né, nas redes sociais, eu monitoro todo mundo. Eu vejo uma tentativa da esquerda de dizer que o Lula recuperou a posição de respeito do Brasil no cenário internacional, porque o Lula aparece sempre muito com o Macron, né? Ele está na França, Macron está aqui, às vezes o Macron beija a Janja, parece que beijou, não sei, mas uma coisa muito estranha, os dois ali. Só que o próprio Macron, do lado do Lula, num pronunciamento que os dois estavam ali lado a lado, o Lula repetiu essa bobagem em relação à guerra da Ucrânia, e nessa hora o Macron, muito elegantemente, tomou a palavra e falou assim: é absolutamente legítimo o direito de um país se defender de uma invasão. Não considerar isso é não entender sobre relações internacionais. Ele falou mais ou menos assim, ele deu uma cortada no Lula. Por quê? Porque a Europa como um todo sabe que o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia é um alerta para os outros países europeus. Por isso, o Zelensky estava ali o tempo inteiro pressionando a União Europeia para que a União Europeia convencesse Donald Trump para que ele fornecesse o armamento necessário para que a Ucrânia pudesse atacar a Rússia, que foi o que foi negociado ontem, pelo menos a informação que chegou para a gente aqui no Brasil. O Trump ligou para o Zelensky, perguntou se ele tinha condições de atacar o território russo, ele falou que sim, absolutamente, desde que ele tivesse as armas. E a gente precisa reconhecer aqui a força do povo ucraniano, do exército ucraniano. E eu também assisto a muitas entrevistas do Zelensky, eu particularmente me tornei uma fã dele, porque eu acho que ele se mostrou ser um líder que ama o seu país, poderia ter abandonado, mas ficou ali, resistiu e está resistindo.
O Zelensky sempre fala, por que a gente está resistindo nessa guerra? Porque o soldado ucraniano ele está lutando pela terra dele, pela defesa dos valores dele. Os soldados russos estão lutando porque são obrigados, porque a Rússia é uma ditadura. As pessoas não são felizes na Rússia, elas não têm liberdade. Então aí é mais uma prova de que no longo prazo, pelo menos, a liberdade sempre vai vencer. A gente sempre vai ter maior desenvolvimento econômico em países liberais do que em países autoritários. Então é muito triste observar que o Lula colocou a gente ao lado dos piores países possível. E o mundo enxerga isso. Agora, claro, a grande mídia não vai colocar isso para o brasileiro. Pois é, olha só, a Júlia Lucy lembrou aqui que o Brasil está alinhado com os piores ditadores e a gente não pode deixar de lembrar aquela fotografia do Alckmin, né, naquela reunião só cercado de ditadores no meio lá do Oriente Médio. Depois o próprio Lula também no desfile militar da Rússia, só com gente da mais fina qualidade. Todo mundo morreu na foto com o Alckmin, nem só ele está vivo, o resto o Israel já eliminou. Pois é. Mas vamos aí à questão da tarifa aí, agora essa nova frente com a guerra da Ucrânia à Rússia também linkada a esse conflito geopolítico. Se o Trump aplicar essa nova tarifa contra a Rússia de 100% e contra os parceiros comerciais da Rússia que levam vantagem e driblam o boicote, isso vai pegar em cheio o Brasil. Porque desde o início da guerra da Ucrânia, o governo Lula tirou vantagem desse boicote do Ocidente à Rússia, fechou 2024, que eu tinha comentado antes, Kilter, como o segundo maior comprador de diesel russo, já foi falado aqui também, atrás só da Turquia. E 25% de todo o diesel vendido pela Rússia, 25%, um quarto, vem para o Brasil. Somente após o primeiro ano de guerra, o volume de diesel importado da Rússia saltou de 100 mil toneladas para 6 milhões de toneladas, uma alta de 6.000% e um custo de 4,5 bilhões de dólares. Ou seja, não tem jeito, se vierem mesmo novas sanções, bye bye óleo diesel e gasolina barata russa, a custa disso, né, de financiar a guerra, e deve vir aí pressão inflacionária, problemas econômicos para o país. Como que o governo brasileiro sai dessa? Com patriotada, dizendo que somos nós contra eles, vai Brasil que é sua. Como é que a gente sai dessa, Deltan? A gente não, o governo, mas somos nós também. Olha, Tosi, como a gente, população brasileira, sai dessa, eu não sei. A gente precisava ter um governo que desse conta do tamanho da sua responsabilidade, que honrasse a confiança depositada pelas pessoas no cargo que essas pessoas ocupam. O que se esperaria de um estadista? Se esperaria engolir orgulho, engolir sapo, como vários presidentes e vários países já falaram que engoliram sapo em relação a presidentes americanos ao longo da história. Relações diplomáticas, você precisa saber engolir sapo e ir negociar com Trump, ir lá, fazer uma meia-culpa, pedir desculpas pela manifestação que fez na época de campanha, comparando Trump a nazismo, fascismo, reconhecer que Trump é um líder mundial, dizer da importância, dizer o quanto que o Brasil está sendo afetado, abrir um canal de diálogo. Ele pode enviar o Mauro Vieira, o nosso embaixador, nosso chanceler, para os Estados Unidos para abrir terreno. Ele pode ir lá, sentar, conversar com Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano. Eles podem agendar uma viagem do Lula para os Estados Unidos, convidar o Trump para vir ao Brasil, expor para os Estados Unidos dados das nossas relações comerciais ao longo do tempo, se comprometer a adotar medidas na linha daquilo que o Trump exigiu. Dentre as medidas, se o Lula não domina o Supremo Tribunal Federal, se ele é extremamente contrário a qualquer livramento que possa acontecer em relação ao Bolsonaro, ele pode trabalhar na linha da anistia. Por que não anistiar as pessoas do 8 de janeiro? Seria um tremendo de um gesto. Mas ele pode trabalhar na linha da proteção da liberdade de expressão, do respeito às plataformas de redes sociais dos Estados Unidos, que hoje são absolutamente desrespeitadas no Brasil, no respeito às leis do Brasil. Ou seja, o Lula pode caminhar, acenar, buscar alternativas, construir pontes, pode buscar outras soluções numa mesa de negociação. Você não olha só o que a parte pediu, o que o outro pediu.
E claro que você olha também para o que o outro pediu e busca atender na medida do possível, mas você busca construir alternativas, outras coisas que são do interesse dos Estados Unidos, que não sejam custosas para o Brasil, pontos em que a gente pode ceder, em contraprestação a uma diminuição dessa tarifa. E uma negociação não é tudo ou nada. Talvez o Lula não voltasse com uma tarifa zero para o Brasil, mas talvez o Lula voltasse com uma tarifa 40%, 30%, 20%, o que seria uma tremenda de uma conquista. Mas não. Lula, em vez de adotar medidas efetivas, medidas de diplomacia, medidas de humildade, Lula prefere enfrentar, regulamentar a lei da reciprocidade, a lei da retaliação e prometer que ele vai aumentar as taxas do Brasil e que isso vai até onde for, porque ele não vai admitir que os Estados Unidos violem a nossa soberania. Quando de violação de soberania não tem nada. Vejam que você tem duas hipóteses. Primeiro, o Trump está aumentando as tarifas de importação para os Estados Unidos. Isso não tem violação zero de soberania do Brasil. Agora, quando que surge o argumento de violação da soberania? Esse argumento surge quando se interpreta que esse aumento da tarifa tem por objetivo interferir num processo que corre no Supremo Tribunal Federal. Mas aí você tem duas hipóteses. A primeira hipótese é de que esses processos do Supremo Tribunal Federal estão praticando uma injustiça e violações de direitos humanos tremendas. E que o Trump está fazendo é sanção internacional contra a violação de direitos humanos. E aí não tem nada de errado, não tem nada de violação de soberania, porque não cabe ao ditador do país dizer que os Estados Unidos, ao punir o ditador, está violando a soberania do país, porque é uma sanção contra a violação de direitos humanos, direitos inatos, direitos que estão imanentes à dignidade de todo ser humano de qualquer lugar do mundo. E aí você não tem nenhum tipo de violação. Mas quando que surge o discurso, a narrativa de violação da soberania? Só se você admitisse que os processos contra o Bolsonaro, que os processos contra o pessoal do Rio de Janeiro, contra o pessoal da trama golpista, que os atos de censura de Alexandre de Moraes são todos legítimos. Aí sim, se é tudo legítimo, o Trump aplicar tarifa para interferir numa matéria interna, aí seria uma violação de soberania. Mas você veja como esse argumento de violação de soberania, que muita gente está engolindo com farofa, está engolindo de modo equivocado, errado, está engolindo o correto, esse argumento, ele exige necessariamente que você considere os processos do Supremo Tribunal Federal como justos, com processos que seguem o devido processo legal, com processos que respeitam os direitos humanos. Porque se você considerar que não respeitam, aí essas tarifas, aí eles não têm nada de violação de soberania. Aí elas têm sim de uma proteção dos cidadãos brasileiros, proteção da dignidade do povo brasileiro contra tiranos que nos governam. Então, vejam como esse argumento de violação de soberania, ele é capcioso. Ele é capcioso porque ele embute nele uma visão de que não existem ilegalidades e abusos no Brasil. Quando o que a gente vive é exatamente o contrário, Tosi. Olha, eu quero convidar você que está acompanhando o nosso debate, você que apoia o jornalismo da Gazeta do Povo, participe da nossa enquete. A enquete pergunta ali no canal o seguinte: qual a saída para o Brasil na guerra tarifária de Trump? Anistia ou reciprocidade? Então você pode responder, ajude também a divulgar esse conteúdo, esse debate, para que chegue a mais gente, curta o nosso canal. Você pode também considerar ser assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta está com uma promoção de R$ 4,90 por mês nos 6 primeiros meses. Aproveite e apoie o nosso jornalismo e apoie debates como esse nosso, que tem coragem de enfrentar os fatos como eles são. Kilter, você quer fazer uma Sim, comentário? se eu pudesse, eu gostei dessa pergunta aí da enquete. Se eu pudesse dar uma sugestão, né? Qual que é a saída do brasileiro? Você perguntou, não só do Lula, né? Nós brasileiros. Bom, a saída do brasileiro é essa crise... Vai falar que é o aeroporto. Ah, não, calma, peraí. Em meio a essa crise tarifária com o Trump, primeiro, ir sim para o aeroporto, mas depois embarcar no avião e desembarcar na Argentina. Porque a Argentina tem um governo de verdade que está negociando um acordo de tarifa zero com o Trump. Por quê? Porque o Milei se dispôs a ir sentar e conversar com o Trump, negociar, e é isso que ele tem feito, é isso que deu certo. Enquanto isso, Lula até agora nada. E você colocou muito bem, Tosi, a questão do diesel, né? O Brasil começou, em 2023, o governo Lula começou a fazer uma mudança. Os Estados Unidos representavam quase 60% da importação de diesel e a Rússia menos. Isso se mudou, foi alterado, né? A Rússia terminou 2023 sendo o maior objeto ali de relações comerciais sobre o diesel do Brasil. Isso tem aumentado desde então. Muito também por causa das sanções que a União Europeia impôs aos produtos russos, baixou o preço, os brasileiros começaram a comprar mais. Mas, de qualquer forma,
Isso de fato aconteceu e agora tem uma consequência. Qual que é a consequência? O Lula ficou refém da Rússia. E aí, quando não consegue negociar com os Estados Unidos um melhor acordo para comprar mais também dos Estados Unidos, quando chegar a tarifa ao Brasil por causa dessas relações com a Rússia, não tem para onde fugir. Ficou num beco sem saída. Se não conseguir conversar com os Estados Unidos para trazer essa matéria-prima, porque o Brasil exporta matéria-prima porque não consegue refinar, não consegue ser autossuficiente em refinaria aqui de energia, de petróleo, de biodiesel, de diesel, então precisa comprar dos países de fora, precisa comprar dos árabes, precisa comprar da Rússia, precisa comprar dos Estados Unidos, e é isso que tem feito. Mas se não conseguir conversar com os Estados Unidos, não vai levar a lugar nenhum, e nesse caso os hermanos, sim, são um exemplo a ser seguido, tem que sentar, tem que conversar, tem que negociar. A gente vai avançar um pouquinho aqui no outro aspecto do nosso debate, da nossa conversa. Os americanos não deixaram passar em branco o dia em que a Procuradoria-Geral da República fez as argumentações finais para acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro de golpe de Estado. Em uma postagem na plataforma X, a Embaixada Americana no Brasil republicou um posicionamento do Departamento de Estado com novas críticas ao processo penal contra Bolsonaro. A publicação chama o STF de Supremo Tribunal de Moraes e chamou os ataques da corte do governo Lula de vergonhosos. Vamos ler a postagem. Tá lá, ó. Trump enviou uma carta impondo consequências muito esperadas ao Supremo Tribunal de Moraes e ao governo Lula, em resposta aos ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio dos Estados Unidos. Esses ataques são vergonhosos e desrespeitam as tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estamos acompanhando de perto a situação. Veja só que a embaixada postou isso, não é uma piada de brasileiro, não é uma piada de conservador, de ultradireita, que é o Supremo Tribunal de Moraes, a própria embaixada dando uma posição, retuitando uma posição do Departamento de Estado americano. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, se reunia com o vice-presidente Geraldo Alckmin para redigir uma cartinha para o governo americano, tentando entabular negociações para evitar o tarifácio. Só que enquanto eles redigem a carta, o governo Lula também tenta demonstrar alguma força. O Ministério das Relações Exteriores rebateu as declarações da Embaixada Americana e vamos ver o que diz a nota do Itamaraty. O governo brasileiro deplora e rechaça mais uma vez manifestações do Departamento de Estado norte-americano e da Embaixada daquele país em Brasília que caracterizam nova intromissão indevida e aceitável em assuntos de responsabilidade do Poder Judiciário brasileiro. Tais manifestações não condizem com os 200 anos da relação de respeito e amizade entre os dois países. Como é que fica agora? Está escrevendo uma cartinha, ao mesmo tempo que tem que responder postagem no Twitter. Adianta essa carta que eles querem fazer? Vão gastar muito fosfato, esforço cerebral para fazer uma carta, para levar aonde essa carta? Deixa eu ir lá para Júlia Lucia. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Porque eu realmente não acredito no presidente Lula buscando fazer essa conversa, não. Ele não tem preocupação com o país, né? O Guilherme comentou, o Deltan também, foi dito aqui sobre Milei. Gente, o Milei, ele tem uma preocupação genuína com a Argentina. Ele tem uma agenda, ele foi eleito com uma agenda muito clara. E ele está implementando ponto após ponto. Inclusive, ele conta com o apoio da população, ele goza de uma grande popularidade. Mas o Lula, ele nunca apresentou um plano de governo para o Lula 3. Essa mentira da tentativa de golpe do 8 de janeiro, que foi criada em parceria do Poder Executivo, infelizmente com o Poder Judiciário, e ela se consubstanciou hoje nessa denúncia apresentada pela PGR, que é uma denúncia absurda, porque considera mais ou menos a única prova, que é a delação de Mauro Cid, reconhece que teve mentira, mas não anula o depoimento. Não anula o depoimento, mas dá um perdão parcial para Mauro Cid. Então, assim, nem aqui, nem ali, o negócio foi construído para exatamente tirar o foco do desgoverno Lula. Então, assim, o Lula, vocês acham mesmo que ele vai chegar e buscar um diálogo com o Trump? Depois de ter falado que o Trump era fascista. Sinceramente, olha, é uma situação horrível. A gente sabe que
empresas privadas já estão dialogando. O próprio governador de São Paulo, numa atitude louvável, numa atitude digna de um líder, buscou o encarregado de negócio dos Estados Unidos para tentar trabalhar algum tipo de acordo, porque o estado de São Paulo vai ser o principal prejudicado na história. Agora, se o recado dos Estados Unidos vai servir para alguma coisa aqui do ponto de vista da política brasileira, sinceramente eu acho que no caso do judiciário, não. Bolsonaro vai ser condenado absolutamente de uma forma injusta, como a pena a ser aplicada, que um dos crimes que ele foi enquadrado é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, sem que tivesse, naquele 8 de janeiro, não houve sequer uma arma, mas mesmo assim foi enquadrado, né? Então, é praticamente zero a chance de ele não ser condenado, né? É também praticamente zero a chance de ele não ser preso. Ia ter que ser feito um contorcionismo aí jurídico para ele não ser preso, porque no somatório das penas passa de 14 anos, então a execução tem que ser com regime fechado. Então, assim, as mensagens que o Trump está mandando em relação à injustiça do presidente Bolsonaro, na minha opinião, não vão adiantar de nada. Inclusive, vejo com muita preocupação isso que está acontecendo, porque o Lula conseguiu recuperar 2 pontos percentuais na taxa de aprovação dele, porque ele está surfando nessa onda que só existe porque a maior parte da população brasileira é incauta, mas ele está surfando na onda de que ele está defendendo a soberania brasileira. Ele está conseguindo tirar das mãos dele a responsabilidade de ter criado essa tarifa. Minha opinião, tá? Falo isso como uma ex-deputada, alguém que já esteve no jogo político. É uma questão comercial e o Trump está aproveitando para mandar recados. A negociação é do ponto de vista comercial. Hoje o Brasil, ele taxa e muito os produtos americanos. O Trump, ele está fazendo o envio de cartas a diversos países. O Brasil não é o único, não foi o primeiro. Mas todos os países abriram a possibilidade de negociação e conseguiram negociar. Muitos até de uma forma super elegante, como foi o caso do México. Agora, eu receio muito que ele continue posando como o defensor da soberania brasileira. Ele não vai buscar esse diálogo, enquanto isso ele recupera a popularidade dele e a culpa da taxação recai sobre o presidente Bolsonaro. Lembrando que no Canadá, graças à taxação de Trump, o então candidato progressista, que já estava derrotado nas pesquisas, ele conseguiu ressurgir exatamente porque ele surfou nessa onda do nacionalismo à la esquerda. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque está respingando. Eu sei que no âmbito da direita a gente compreende o que está acontecendo, a gente sabe que a culpa é do Lula, mas fora do nosso âmbito, não está nas costas do Lula. Está nas costas do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. E é isso que a gente precisa reverter, essa narrativa. Quero ouvir o Deltan Dallagnol sobre isso, Deltan, porque o PT acha que encontrou agora uma bandeira do nacionalismo, de exaltar as coisas do Brasil, de exaltar que nós somos soberanos. Mas, por outro lado, há essa preocupação, como disse a Júlia Lucy, que nem todos estão enxergando de uma forma crítica a posição do presidente Lula, mas achando que realmente é o caso de nos arregimentarmos ao lado do nosso presidente. Mas a eleição está aí há mais de um ano ainda da eleição, 1 ano e meio, né? Muita água vai passar por baixo dessa ponte e nesses meses, esses próximos meses vão ser intensos, inclusive na pressão do Trump. Então, o que a gente sabe com certeza é que se não houver diálogo, não houver algum acerto, e parece que está difícil, né, com essas trocas de declarações aí de que é vergonhosa a situação no Brasil, daí ele diz, não, nós rechaçamos isso, como é que pode, 200 anos de relacionamento e vocês vêm com essa acusação para cima de nós? Não se vê nada assim no horizonte que possa pacificar isso. E então nós vamos, como país, pagar um preço alto nos próximos meses, resta saber o efeito que isso vai ter sobre
a capacidade crítica da população de falar assim, peraí, quem é realmente o culpado, quem realmente nos trouxe à beira do abismo, ou quem empurrou a gente pro buraco, Deltan? Essa é a grande guerra de narrativas que vai acontecer nesses próximos meses, Tosi. Veja que a razão pela qual Lula, na minha perspectiva, não efetivamente calça as sandálias da humildade e deixa de ir aos Estados Unidos para buscar uma negociação efetiva, com humildade, é porque ele tem um culpado sobre o qual jogar todo esse problema que se chama Jair Bolsonaro. Veja que Lula fez inúmeras provocações a Trump, Alexandre de Moraes fez inúmeras provocações a Trump, a gente abordou tudo isso no programa de ontem, em detalhes, e aí vieram essas tarifas na forma de tarifas sancionatórias. Não foram apenas tarifas comerciais, foram sanções aplicadas por Trump, porque não derivam apenas de riscos comerciais por conta da atuação de Lula nos BRICS, mas derivam também da atuação do Supremo Tribunal Federal em relação às liberdades, em relação às plataformas digitais e da atuação de Lula nos BRICS. Então você tem essa atuação sancionatória dos Estados Unidos, só que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, e aí Lula, de modo muito hábil, usando sua máquina de comunicação, os 700 influenciadores que ele reuniu, que segundo o STF aí não é milícia digital, né? Milícia digital é quando é da direita. Quando é da esquerda, você pode ter lá mais 700 influenciadores e chamar o Congresso de inimigo do povo. Aí não é ataque às instituições. Mas aí Lula usa toda essa sua montanha de poder, de influência digital, junto com os recursos públicos, verbas publicitárias que eles têm para derramar na grande imprensa, e emplaca a versão, a narrativa, a ficção de que a culpa de tudo isso é de Jair Messias Bolsonaro. Quando ele é o governo tem a responsabilidade de resolver os problemas e assumir a sua responsabilidade. Não só ele está lá na ponta da culpa, da origem dessa história, mas ele hoje está no centro da responsabilidade de quem deve buscar uma solução. Mas ele habilmente jogou a culpa sobre o Bolsonaro. Ontem eu até brinquei aqui, levei o livro da Revolução dos Bichos aí para o set de filmagem, que quem perdeu, perdeu, viu? E eu mostrei até um trecho do livro da Revolução dos Bichos, de George Orwell, em que eles botavam a culpa, os porcos governando a fazenda, botavam toda a culpa de tudo de errado que acontecia em cima de um adversário político. E, através da pesquisa que saiu nessa semana de opinião pública, a gente vê que a estratégia do Lula está funcionando, que ele começou a recuperar a popularidade. A gente vê ainda que uma popularidade que vinha caindo ao longo dos últimos meses, parecia que ia para o fundo do poço de uma vez, ele começou a recuperar. E a gente vê ainda na pesquisa de opinião das pessoas, dos cidadãos, que esse discurso de soberania, de proteção da soberania, começou a fazer sentido para as pessoas. E olhem que irônico, sempre foi a direita que defendeu o patriotismo, sempre foi a direita que defendeu o sentimento patriótico do Brasil. A esquerda era muito mais universalista. Vamos à ONU, a União dos Países, todo mundo igual. E agora, quem está colhendo os frutos desse patriotismo, aí, dessa defesa do Brasil, é a esquerda, e numa situação absolutamente falaciosa, em que isso não é verdade. Então, eu vejo com muita preocupação o que vai acontecer. Veja, por exemplo, o que aconteceu em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, quando deu esse imbróglio, ele deu um passo à frente, colocou a responsabilidade sobre o Lula, ele defendeu os bolsonaros e ele foi buscar construir uma solução. Mas isso passou a ter um efeito negativo sobre ele. Todos os conselheiros, as pessoas ao redor falaram, dá um passo atrás. Ele efetivamente deu um passo atrás e muita gente disse, olha, ainda bem que falta bastante tempo para a eleição, dá tempo de reverter, não é um problema insolúvel, não é um erro incorrigível, porque a gente tem tempo até a eleição. Mas todo mundo vê como um erro o fato dele ter entrado aí nesse imbróglio ao lado de Bolsonaro. Porque quando alguém pisa no teu pé e dói, você fica com raiva de quem está na tua frente. Quando dói, e vai doer mais ainda, porque essas tarifas vão ter vigência a partir de 1º de agosto e vai doer no bolso. Primeiro de todo o setor exportador, dos vários setores exportadores que exportam os Estados Unidos, o agro brasileiro, vai doer para funcionários, para colaboradores, para empreendedores. Isso vai impactar a nossa economia e Lula, habilmente, tem conseguido colocar a culpa sobre Bolsonaro. Qual é a minha visão sobre o que deveria acontecer a partir desse momento? A minha visão é Bolsonaro deveria buscar intervir junto aos Estados Unidos, embora seja difícil, embora ele não tenha o passaporte para viajar para os Estados Unidos, com todas as dificuldades que tem, embora seja um problema que
tem por causa Lula e tem por responsável por não resolvê-lo hoje o próprio presidente Lula, eu acredito que o Bolsonaro, em razão da sua dedicação ao país, do seu amor ao país, tanto Eduardo Bolsonaro como Jair Bolsonaro deveriam buscar intervir junto ao governo Trump para reverter isso, para baixar essa alíquota, para conseguir alguma medida de compensação em favor dos brasileiros. E antes você tinha me perguntado também sobre solução, Tosi, e eu falei como a solução é de responsabilidade do governo e como a gente tinha um governo omisso e que buscou essa narrativa da soberania que tem embutida nela, que é um cavalo de Troia, que tem embutida nela a ideia de que o STF não faz nada errado, de que não tem nada errado contra o Bolsonaro, o que é um absurdo. Agora, diante dessa omissão do Lula, fora a possibilidade aí que a gente teria de uma eventual atuação dos próprios Bolsonaros para tentar resolver esse problema que é do Brasil, a gente precisaria de uma atuação do Congresso. E como a gente comentou ontem, o Congresso pode avançar pelo menos 2 das 3 medidas que seriam necessárias, segundo Eduardo Bolsonaro, para zerar essas tarifas, que seriam uma anistia às pessoas que estão sendo perseguidas, seria a resolução do problema da liberdade de expressão nas mídias sociais, e o terceiro problema de mais difícil solução, mas o Congresso teria também poder para fazer frente a isso, que é a perseguição diretamente ao principal adversário de Lula, que é Bolsonaro. Então a gente tem esses caminhos aí como caminhos possíveis. A gente só não pode deixar é que o brasileiro venha a pagar mais uma vez, como sempre, a conta. Curiosamente, né, o governo Lula, a primeira reação do próprio presidente Lula foi dizer assim: nós temos a lei de reciprocidade e vamos utilizá-la. Se ele aumentar 50, nós aumentamos. Se aumentar 100, vai para milhões essa taxação mútua. Na verdade, uma bravata, a gente sabe que não vai acontecer, porque seria de uma burrice atrair para nós todo esse prejuízo, né, com uma escalação, o escalamento das tarifas. O empresariado brasileiro já desaconselhou, já disse que não vai por esse caminho, mas na retórica o Lula segue nesse caminho. Na nossa enquete aqui, 92% dos nossos espectadores estão dizendo que a saída para o Brasil na guerra tarifária de Trump é a anistia, enquanto 8% dizem que é reciprocidade. Essa conversa de reciprocidade, voltamos àquela comparação, né? O galo garnizé querendo brigar com a águia, nesse caso, como falaram os espectadores. O galo garnizé não consegue enfrentar uma águia. Tosi, o Lula é um pincher, né? Late, mas não morde, não faz nada. Então, mete o peito na mídia e fala, não, porque vai ter reciprocidade, o Trump vai ver só, os Estados Unidos vão sentir, a lei permite a gente fazer essa reciprocidade. Aí passa 2 dias, os empresários falam com ele, já solta na imprensa que ele descartou a ideia da reciprocidade, que vai buscar o caminho da diplomacia e do diálogo. Enfim, né? Claro que uma bravata, né, de querer se impor aí em relação ao Trump, certamente não conseguiria e só geraria danos. Eu acho que, sinceramente, ele deve ter ouvido seus conselheiros ali, vulgo Janja e mais alguém, talvez, falando, olha, ô Lula, a sua aprovação subiu. Se você aplicar a reciprocidade, pode diminuir. Então mantém do jeito que tá bom. Não, tá bom, companheiro, vamos manter assim e tal. E manteve. Então parece que foi isso que aconteceu. Ele viu o resultado positivo de não ter feito nada, porque o Trump aplicou as tarifas, a aprovação dele aumentou. Ele não fez nada, só ficou lá com uma árvore, falou que ia fazer reciprocidade e não fez. Agora, eu achei curiosa essa carta do Ministério das Relações Exteriores, escrita aí junto com o Alckmin. Eu acho, sinceramente, que eles deviam ter umas aulinhas ali com o Barroso de como escrever umas cartas mais interessantes para, né, civilizar o povo brasileiro, ter um pouco de história, uma pitada de filosofia, porque ficou muito raso, eu achei muito ruim. Porque a gente rechaça. A carta eles não fizeram ainda, aquilo ali foi uma resposta do Ministério das Relações Exteriores. Sim. Enquanto eles preparam uma cartinha. Do Ministério, não, Essa digo do Ministério, porque 2, 3 a do Barroso dias, também não foi do Barroso, foi do STF, né? A gente fala que não foi do Barroso, mas ele emitiu lá pelo STF. Então, aqui é o mesmo caso, Itamaraty lá, o Mauro Vieira querendo ou não é o chefe, então colocaram ali a carta falando que os 200 anos de amizade, relação. Ora, que relação Lula teve com o Trump? O Brasil e Estados Unidos, claro, tem uma relação histórica a se zelar, a se manter, a se proteger. Mas o Lula está jogando isso na lama. É o próprio Lula que está jogando 200 anos de história e de relação no lixo. Está ignorando completamente os Estados Unidos, não está sentando na mesa para negociar. Então, sinceramente, espero que o governo tenha um posicionamento melhor, porque aqui a gente não está falando só de questão ideológica. A gente está falando de algo que vai afetar a vida de todos os brasileiros, principalmente os mais pobres. A inflação vai subir, os preços dos alimentos vai subir por causa dessa tarifa do Trump. E se o governo não agir, não sentar para negociar igual um adulto na mesa, as coisas não vão mudar, não vai acontecer. A responsabilidade, sim, é do governo, é do Lula. Não é do Bolsonaro. O Bolsonaro já está há anos fora da presidência.
está sendo julgado por mil e uma coisa, está com risco de ser preso. Como que a culpa pode ser dele, meu Deus do céu? Ele não tem nada para fazer em relação a isso. Quando estava no poder fez e fez muito bem. Agora cabe ao governo brasileiro fazer a sua parte também e principalmente o Lula baixar o tom, porque não é com o jabuticaba que vai resolver isso daí não. A gente vai tratar agora de um assunto correlato, tem a ver com tudo que nós estamos debatendo, que são as alegações finais da PGR no processo que pede a condenação de Jair Bolsonaro por supostos crimes que, somados, podem dar até 43 anos de cadeia. Além de Bolsonaro, a PGR acusa outros 7 réus nesse processo da alegada trama golpista. Olha, o documento tem 517 páginas. Mostra que a PGR gastou muita tinta para tentar dar sustentação, argumentar toda essa trama em torno dos supostos crimes que teriam sido cometidos. A narrativa diz que tudo começou a partir de 2021, quando Bolsonaro e o entorno dele teriam planejado uma propagação coordenada de ataques ao sistema eletrônico de votação, falando em vulnerabilidade das urnas, como se isso fosse um crime. Ele é acusado de pronunciamentos públicos agressivos, de questionar a segurança das urnas perante embaixadores, espionar adversários políticos por meio de uma BIM paralela, de usar a estrutura da Polícia Rodoviária Federal para obstruir eleitores em redutos petistas, e tem ainda a acusação de existência de minutas de decretos sobre anulação de eleição, prisão de autoridades, estado de sítio, garantia da lei e da ordem. A PGR alega que Bolsonaro tinha ciência até do plano Punhal Verde e Amarelo, que visava supostamente o assassinato de Alexandre de Moraes, de Lula e Alckmin. Por fim, no pós-eleições, ele teria incentivado a violência dos seus seguidores, que culminaria nos atos de 8 de janeiro. Esse foi um resumo rápido das acusações. Agora a gente vai para alguns detalhes. Segundo o procurador Paulo Gonet, o 8 de janeiro de 2023 pode não ter sido o objetivo principal do grupo, mas passou a ser desejado e incentivado quando se tornou a derradeira opção disponível. Bastava a manutenção do suporte moral e material aos manifestantes para se concretizar o inevitável desfecho violento. Excluam-se as contribuições da organização criminosa e o 8 de janeiro não teria sequer sido cogitado. E esse trecho continua em seguida afirmando: as provas, na realidade, vinculam subjetivamente os acusados à cadeia causal dos atos de 8 de janeiro. Agora, olha só que curioso, né? O procurador escreveu com todas as letras que o 8 de janeiro passou a ser incentivado e desejado e que as provas vinculam subjetivamente os acusados à cadeia causal desses atos. Desejado, incentivado, provas vinculadas subjetivamente. Subjetivamente é possível alegar qualquer coisa, né? Tudo é subjetivo. Olha, isso foi desejado, isso foi incentivado. Você fez orações à noite por causa disso. E aí? Pois é, né, Otose? Lembra muito, sabe, quando você está num relacionamento e daí a esposa, o namorado fala: olha, sonhei que você me traiu hoje, e fica bravo com você. Parece a mesma coisa, o PGR está inventando que o Bolsonaro sonhou com o golpe e aí está acusando ele de ser preso. Ah, cara, isso não existe. Subjetivamente se relaciona com a cadeia dos eventos que culminou no 8 de janeiro. Ou seja, não é nem subjetivamente ao 8 de janeiro, é a cadeia dos eventos que gerou o 8 de janeiro. Isso daí é... Ora, se eu tropeçar aqui agora, já vai ter um efeito borboleta, alguém vai ser assinado ali na rua e aí eu tô ligado àquele evento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse relatório da PGR tem mais de 500 páginas, mas tem uma completa ausência de provas. A gente sabe que é um teatro, tá tudo combinado. Já tinha saído na imprensa algum tempo atrás que o STF diria ao PGR que já está no tempo da prisão, da condenação e tudo mais, e agora vem essa manifestação, esse parecer favorável à prisão, à condenação do Bolsonaro por diferentes crimes: golpe de Estado, violência contra patrimônio da União, contra patrimônio tombado, associação armada. Ora, meu Deus do céu, não tinha militar, não tinha tanque, não tinha nada. O Bolsonaro já estava fora do poder há muito tempo, já tinha nomeado os generais indicados pelo Lula, já tinha feito a transição, já tinha colocado tudo à disposição. Como que é dar um golpe? E qual que é o sentido de dar um golpe e depois sair do poder? Por que não dá o golpe quando está com o poder? No mínimo é ilógico, né? Não faz sentido nenhum. Mas ainda assim a PGR insiste nessa narrativa, o que de fato é uma grande narrativa, um grande teatro para colocar Bolsonaro atrás das grades. Eles precisam responsabilizar alguém. O STF parece ter uma versão completa ao Bolsonaro. O próprio presidente do STF já declarou que nós derrotamos o bolsonarismo e agora parece que eles querem colocar de fato um encerramento nessa história, colocar Bolsonaro atrás das grades e colocar outro candidato aí em 2026 pela direita.
porque eles controlam o Brasil aqui na guia curta, né? Então... Deltan, você que é nosso jurista, aí explica o que é um vínculo subjetivo aí no direito, esse vínculo subjetivo que foi alegado pela Procuradoria-Geral da República. Olha, essa expressão ela não é muito usada, não. O que ele pode querer dizer? Tem duas coisas. Primeiro, um nexo causal, que uma pessoa fez um ato sem o qual uma consequência não teria acontecido. Agora, para além de você precisar de um nexo causal, você precisa de uma intenção, você provar que uma pessoa agiu com o objetivo de alcançar aquela consequência. Agora, quando o Gui bem colocou, quando a PGR trata disso, ela fala que o Bolsonaro criou um ambiente favorável para que o ato do 8 de janeiro acontecesse. Aí eu fiquei pensando numa comparação. Gente, seria parecido com você processar, condenar e colocar na cadeia os criadores e as pessoas que trabalham na empresa responsável pelo Fortnite. Para quem não conhece, o Fortnite é um jogo de videogame em que caem muitos jogadores, 100 jogadores numa ilha, e uns têm que matar uns aos outros com armas nessa ilha e só sobra um. É um jogo muito popular, a cada minuto aí tem milhões de pessoas jogando no mundo esse jogo, Fortnite, e aí a gente poderia, de repente, criminalizar, punir, colocar na cadeia os criadores, quem participa lá nos bastidores desse jogo, Fortnite, pelo fato de que algumas pessoas fizeram chacinas em escolas, ou em creches, ou nas ruas, ou teve um tiroteio, e aí você vai responsabilizar o Fortnite porque criou um ambiente favorável para que existisse violência e uso de armas nas ruas. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é uma forçação de barra absolutamente total. Mas eu acho que tem assim 3 grandes fragilidades nessas alegações finais. Primeiro, um conjunto de fragilidades probatórias, um problema de vinculação entre as ações dos réus e o 8 de janeiro, não tem um vínculo claro ali, não existe prova que ligue isso, e um terceiro problema de criminalização de liberdade de expressão. A gente pode falar sobre esses 3, mas antes, só eu queria fazer um zoom out. Queria fazer um zoom out e falar das 2 grandes narrativas que estão competindo nesse processo. Mas, antes ainda de falar dessas 2 grandes narrativas, eu queria fazer uma observação, porque eu estou acompanhando aqui o chat, e algumas pessoas ouviram meu último comentário e falaram: não, mas o Deltan está querendo colocar a culpa no Bolsonaro. Não, não estou colocando a culpa no Bolsonaro de forma nenhuma pelas tarifas do Trump. Culpar o Bolsonaro pelas tarifas do Trump é a mesma coisa que você culpar a vítima pelo crime. Você jamais culpa a vítima pelo crime praticado. Quem é culpado é o criminoso. Ele tem que ir para trás das grades. Você tem que cuidar da vítima. Então o Bolsonaro não é responsável, nem ele, nem Eduardo Bolsonaro, pelas tarifas que o Trump aplicou. Aliás, o The New York Times publicou uma matéria deixando muito claro que a decisão foi do Trump e só dele. E que o Trump queria reagir, inclusive, em relação ao Alexandre de Moraes, aos abusos que estão praticando, inclusive prejudicando a própria Trump Media. E aí o Trump decidiu ir para sanção máxima, vamos dizer assim, para aquela bomba de efeito maior, que era justamente as tarifas em comparação a lei Magnitsky. Então, não, Bolsonaro não é culpado de forma alguma. Agora, a questão é, a gente está numa bolha de direita. Uma questão é como a gente vai interpretar, como a gente entende. É o que a Júlia Lucy falou, todo mundo está na direita, sabe o que está acontecendo. Outra coisa é a bolha da esquerda, que a gente não vai convencer nunca. Mas, preste atenção, tem 50% aí dos brasileiros que não estão em bolha nenhuma, que não acompanham política, que mal sabem o que está acontecendo e que estão caindo no discurso do Lula. E a questão é, como que a gente quer chegar a 2026? A gente quer que Bolsonaro, que a direita se fortaleça ou que a gente enfraqueça? Sabendo das narrativas que o Lula vai criar, sabendo que isso vai alcançar ouvidos e vai ganhar algumas mentes, alguns corações, mesmo contra tudo que a gente está fazendo para impedir isso. E aí a questão é, a gente vai deixar isso acontecer ou a gente vai pensar alternativas inteligentes para que a gente possa fortalecer a direita? E uma dessas alternativas inteligentes é a gente atuar no Congresso, uma dessas alternativas inteligentes é atuar na comunicação social, como a gente faz aqui, como eu faço lá no meu canal. Outra alternativa inteligente é, mesmo o Bolsonaro não tendo nenhuma responsabilidade, mesmo o Bolsonaro não tendo uma posição de governo, mesmo o Bolsonaro não tendo as capacidades no sentido de poder oficial, cargo para negociar isso, é o Bolsonaro eventualmente fazer um clamor junto ao Trump para a redução dessas tarifas em um momento que isso seja adequado. Não que essas tarifas não devam e não sejam legítimas para exercer pressão. Elas são legítimas, mas, mais uma vez, elas são de responsabilidade do Trump. Agora, o que eu estou pensando é como que a gente vai chegar em 2026, mais forte ou mais fraco. Essa é a reflexão que a gente precisa fazer como direita, essa é a reflexão que precisam os atores fazer, como a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, quais são as atitudes mais espertas, mais sábias para a gente chegar forte a 2026.
Essa é a minha reflexão. E eu quero falar das narrativas do processo, mas eu não quero monopolizar aqui, eu quero abrir para outras pessoas, e depois quero voltar e falar das duas grandes narrativas que estão competindo aí no processo do golpe. A gente tem mais alguns trechos, podemos seguir daí, eu ouço vocês avaliando já esse novo trecho também que a gente vai mostrar, né? Nesse outro ponto da acusação, ali no rodapé, a PGR conclui que o STF já decidiu que 8 de janeiro foi um golpe de Estado e que não há o que se discutir. Veja lá no detalhe. Em sua análise dos eventos, está lá embaixo aqui, ó. Em sua análise dos eventos ocorridos em 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal contundentemente esclareceu que houve uma tentativa de golpe de Estado. Peraí, mas não é isso aí um processo que está apurando, que está, né, levantando provas? Não, já está dado como certo ali que contundentemente já mostrou que houve golpe de Estado. Então é um mise-en-scène, né? Só uma interpretação aí, um palco para cumprir um rito, mas a própria PGR já coloca ali que, olha, isso são favas contadas, já foi. É um teatro montado mesmo, né, Tosi? Como a gente comentou. É uma narrativa que agora vai ter a sua conclusão final. Tá, de fato, nos últimos dias desse julgamento, há muito tempo já os ministros vêm falando que o STF, que as instituições, que o Estado Democrático de Direito sofreu atentado, sofreu uma violência. Agora isso está oficializado, documentado pela própria PGR e com certeza a gente vai ter os ministros se posicionando dessa mesma maneira, colocando o 8 de janeiro como um golpe. Agora eu te pergunto, um golpe com que armas? Usando Bíblia, bandeira do Brasil, estilingue, essas eram as armas do golpe. Entraram, quebraram os vidros, fizeram uma arruaça, ok, que condene por vandalismo. Não é para estar no STF, é para estar na primeira instância. Não tem nada a ver esse julgamento. Montaram toda uma estrutura, toda uma narrativa para colocar essas pessoas na cadeia. E aí agora eles vão usar essas pessoas todas que já foram presas para condenar também Bolsonaro e colocar ele como arquiteto de Nesse tudo. ponto, né, dá para lembrar aqui, para enfatizar o absurdo disso, que eles criaram a figura do crime do desejo, né? Isso foi desejado intensamente, faltou dizer, por esse pessoal. É o crime do desejo, Júlia Luci. É o crime do desejo, é você responsabilizar uma pessoa pela atitude de outras. Porque a única coisa concreta que há é, de fato, a invasão e depredação de alguns prédios ali no 8 de janeiro. E que a gente não pode nem comparar com o 6 de janeiro nos Estados Unidos, que o Lula também teve coragem, né, gente, de falar que se o Trump estivesse no Brasil, ele teria sido preso por causa do 6 de janeiro. É mais outra bobagem que o Lula falou agora, né? No 6 de janeiro nos Estados Unidos, o Congresso estava funcionando. Então, poderia até, de repente, se o nosso Congresso estivesse funcionando, a gente até poderia, numa tentativa de alargar o entendimento, de rompimento da República, mas ali o Congresso estava em funcionamento, então a invasão visava impedir a continuidade dos trabalhos legislativos. Ainda haveria alguma mínima margem para forçar essa barra. Mas nem isso. O prédio estava fechado. Não estava acontecendo nada de concreto do poder legislativo. O poder legislativo ele acontece quando há deputado, senador, quando há parlamento, há comissão. Isso é o poder legislativo. Um prédio não se confunde com o poder legislativo. Tanto é que existe uma previsão regimental de mudança da sede. Sempre quando for necessário, as sessões do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado podem ser realizadas em outro prédio. Previsão dos regimentos. Então, não tem como falar que a invasão do Congresso é uma invasão, é uma tentativa de romper com o funcionamento da República. Mentira! Não tem como. E outra coisa ultra absurda, e aí, quem assistiu aos depoimentos? Eu assisti a todos os depoimentos. Nem mesmo Mauro Cid disse que o presidente Bolsonaro tinha qualquer voz de comando nesses acampamentos, qualquer ingerência. O grupo se auto-organizava, se autofinanciava. Tanto é que a polícia tentou achar os financiadores e não achou os financiadores.
Não apontou quem é que estava financiando os acampamentos. Sabe por que não? A gente que é de Brasília, a gente sabe. As pessoas estavam levando as coisas por si mesmas. Tinha gente que estava lá, que tinha parente que levava coisa, aí outro, um vizinho, pegava de não sei quem, levava. Foi assim. Foi assim que aconteceu o negócio. Não tinha um grupo que pensava, que determinava e que financiava. Não existiu, tanto é que não pegaram, porque não tem o que pegar. O próprio Mauro Cid falou, Bolsonaro não tinha nenhuma gerência, não tinha controle. E aí, atribuir a ele esse movimento das pessoas que adentraram, que algumas depredaram alguns objetos que estão ali. Então, gente, meu Deus, é uma excrescência que eu vou falar para vocês. Que tristeza que deve ser ser advogado no Brasil. Rasgou, acabou com a profissão de advogado. Porque quando você acaba com o direito, não tem como haver advocacia mais. E para finalizar, a gente está diante de um crime impossível. Tanto por causa do meio empregado, porque para dar um golpe de Estado, para você destituir a pessoa que inclusive já tomou posse, porque a gente está falando de 8 de janeiro, Lula foi empossado dia 1º de janeiro, de acordo com a Constituição Federal, a posse acontece do presidente da República no dia 1º de janeiro. Como que você destitui uma pessoa já no exercício do cargo, inclusive comandando as forças de segurança federal, que é quem tem responsabilidade de cuidar das praças dos 3 poderes? Como que você vai destituir essa pessoa sem arma? Sem as forças armadas do seu lado? A gente está falando de um evento que não teria a menor capacidade de trazer o golpe de Estado. Então, o meio é falho, assim como o objeto também. Desde quando a invasão de um prédio significa destituir o poder ali constituído? Então, olha, é uma tristeza, eu não sei vocês, mas hoje eu fiquei muito triste ao longo do dia inteiro, sabe? Porque eu ainda tinha um fio de esperança. Eu tinha. Eu achei que em algum momento pudesse haver bom senso. Que o depoimento do Mauro Cid fosse anulado, porque deve ser anulado. Eu ainda tinha um pouco. Mas essa denúncia agora da PGR, acolhendo em partes o depoimento do Mauro Cid, colocando aí um perdão para ele de 1/3 só. Caramba, que tristeza, sabe, gente? Me perdoe expressar o meu sentimento, mas fazer 40 anos, né? Eu nasci em 85, vendo essa tragédia, no momento em que o nosso país deveria fortalecer a democracia. E que tristeza a gente ter que esperar uma ajuda externa também. Era o bom senso das autoridades brasileiras. Todd, eu vou mandar um recado aqui. Ainda dá tempo, gente. Tem a alegação final. Não acolha essa denúncia. Faça o justo, faça o certo. Dá tempo. Se quer tirar o Bolsonaro do jogo, já conseguiram. Ele está inelegível, mas não sacrifica o nosso direito. Porque é isso que está acontecendo. Júlia, você disse aí a situação do Mauro Cid, né? Interessante, Deltan, observar o Mauro Cid, porque ele teve ali pela PGR, foi reivindicado que não se dê 2/3 de redução da pena para ele, apenas 1/3, porque ele contou meias verdades, contou mentiras, então desconta algumas mentiras ali, mas tá valendo ainda. Como é que se faz um cálculo em que você desconta as meias verdades, desconta as mentiras na hora de aplicar o perdão? Sabe como é que você faz essa conta? Fechando os olhos para a realidade, Tosi. Por fato de que Mauro Cid, por meio dos seus áudios espontâneos, ele revelou que ele foi coagido, ele foi pressionado, ele tinha que dizer o que enquadrava na narrativa, fechando os olhos para o fato de que não tem voluntariedade, porque se você abrisse os olhos para isso, aí você encarava a realidade, que essa delação ela é inválida desde o princípio, tem um ato ilícito estatal de uma coação indevida sobre ele, sobre os depoimentos dele, teve uma coação, inclusive, com uma prisão ilegal que durou meses sem acusação, e se isso cai, se isso é reconhecido como ilegal, isso derruba tudo o que acontece para frente. Todas as buscas e apreensões, todos os depoimentos, a acusação, o processo, porque aí você aplica uma teoria da árvore envenenada e você derruba tudo. Mas aí não.
Aí a PGR fechou os olhos simplesmente para isso, para invalidade, para os atos ilícitos praticados, para aqueles áudios espontâneos. E a PGR, em vez de tratar a questão do acordo do Mauro Cid como uma questão de validade, de licitude, não. Tratou esse acordo como uma questão de valor probatório. Ou seja, disse, não é válido, não tem nada de errado com o acordo de Mauro Cid, vamos analisar as provas. E aí a PGR disse que como em vários momentos ele teria faltado com a verdade, como ele trabalhou contra o interesse público, a redução de pena sobre ele deveria ser mínima, de 1/3. Isso vai significar que Mauro Cid vai ter uma pena aí certamente maior do que 10 anos de prisão como resultado disso tudo e vai perder cargo, vai perder os benefícios. Mauro Cid, vamos lembrar, ele queria uma pena menor do que 2 anos com o objetivo de que ele não fosse expulso do exército. Mas agora, com essa pena maior e bem maior que deve ser aplicada, a questão que fica é, valeu a pena, Mauro Cid? Valeu a pena colocar pessoas como Felipe Martins na cadeia por meses? Permitir que ele ficasse lá? Para agora acontecer isso, você quebrou a confiança, acabou com sua importância, acabou com seus relacionamentos, permitiu que injustiças fossem praticadas, para agora nem os benefícios estarem sendo obtidos por ele. E vamos lembrar que hoje Mauro Cid declarou no depoimento, quando questionado pela defesa do Felipe Martins, que Felipe Martins não viajou aos Estados Unidos e que ele sabia o tempo inteiro que Felipe Martins não havia viajado aos Estados Unidos e que a prisão do Felipe Martins era ilegal. E ele disse que ele não declarou isso porque, veja bem, ele não foi perguntado. Olhem só, né? Que coisa curiosa. Nem a Polícia Federal vai e pergunta para Mauro Cid sobre a viagem ou não do Felipe Martins, quando essa era uma questão crucial para manter ou não o Felipe Martins preso. Eles mandaram ofício para os Estados Unidos, para as companhias aéreas, teve que ter prova de iFood, prova de tudo quanto é lugar, para ver se o Felipe Martins tinha ou não ido para os Estados Unidos. Mas eles não se dignaram, a Polícia Federal não se dignou a virar para o cara que estava preso ali do lado, que fez acordo de colaboração premiada, que tinha obrigação de falar a verdade, para o Mauro Cid, e perguntar para o Mauro Cid. Primeiro erro, primeiro absurdo. E aí, de outro lado, o próprio Mauro Cid, vendo a injustiça sendo praticada, não ergueu a sua voz, não se manifestou, não falou nem diretamente, nem por meio do seu advogado, que Felipe Martins não tinha ido para os Estados Unidos, o que evitaria uma tremenda injustiça em relação ao Felipe Martins, o que é um tremendo de um absurdo. E aí, essa PGR, que olha para esse caso, olha para esse acordo e afasta a questão da legalidade, da validade, da legitimidade, fica olhando só para a força probatória, de modo muito conveniente, aí vai adotar as declarações e depoimentos do Mauro Cid que lhe interessa. Quando o Mauro Cid fala, por exemplo, que o 8 de janeiro não tem nada a ver com as ações anteriores, que eles não previam, que eles não estimularam, que eles não pediram, que eles não instigaram, que eles não apoiaram o 8 de janeiro, que eles nem imaginavam que o 8 de janeiro ia acontecer, aí esse depoimento é solenemente ignorado pelo Ministério Público e vai ser certamente ignorado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque, mais uma vez, não se trata de uma questão do que aconteceu, não se trata de uma questão de verdade, não se trata de uma questão de justiça, se trata de uma conta de chegada, de condenar, colocar Bolsonaro na prisão e jogar a chave fora, Tosi. Pois é, e mesmo o Mauro Cid sendo boquiroto, né, porque ele não consegue ficar sem se insurgir contra o acordo, sem reclamar para amigos, para conhecidos e tal, mesmo assim existe uma escolha seletiva do que ele diz e desconsidera, fatura-se o que é bom para a PGR, para o STF, para a tese do Alexandre de Moraes, e esconde-se o que não ajuda. Essa é a lei do recupero aí que eles colocam em prática o tempo todo e fica muito evidente isso, como agora o Deltan acabou de explicar, né? Kilter, tua última participação aí, estamos em cima do horário. Não, com certeza. Você mencionou, Tosi, essas fragilidades todas aí da delação do Mauro Cid, e de fato, como o Deltan muito bem explicou aqui, deu uma aula, toda a tese do golpe está sustentada nessa frágil delação do Mauro Cid. Enquanto isso, hoje a gente teve a notícia de que o Toffoli anulou a delação do Alberto Youssef e todas as condenações, consequentemente aí, tudo que levou à investigação da Lava Jato, a operação da Lava Jato. Essa sim, uma delação que, meu Deus do céu, não tinha evidência nenhuma, não tinha vazamento nenhum, não levou a nada, crime nenhum foi encontrado. Essa a gente anula, o resto, a do Cid, a gente mantém, né, doutor? O Alberto Youssef é uma figura incrível da República porque ele vem se envolvendo em escândalos com dólares década após década. Cada década ele tem um escândalo e a cada década ele volta ao palco, né, como se fosse um operador com maior lisura, com maior credibilidade, né? Incrível como essas pessoas se reinventam. Deltan, ele fez menções, se quiser comentar uma coisa do Youssef, mas não dá tempo agora, né? Dizer o quê
dessa anulação da condenação, da delação, né? Da delação, né? Vamos fazer um tweet. Eu fiquei extremamente agora, Lucy, deixa eu me colocar solidário a você. Não só você fica triste, nós todos ficamos tristes com aquilo que você falou. Agora, quando eu vi isso, logo antes de entrar no programa, que o Toffoli tinha anulado tudo, me bateu uma tristeza, uma indignação, um misto de querer sair, gritando de desespero. Porque o que a gente vê é o Supremo Tribunal Federal que está esmagando as pessoas do 8 de janeiro, que está esmagando o Bolsonaro, que está esmagando a direita, garantindo a impunidade dos maiores corruptos do Brasil, no maior esquema de corrupção da história do Brasil, antes do esquema do INSS. E mais, esse mesmo Supremo que fica tentando coar ali uma agulha, que fica tentando buscar um cisco na Lava Jato, veja bem, teve conluio, que conluio? Qual o ato? Qual a decisão que falta prova, que falta fato, que foi em desacordo com a lei, que foi incoerente com as outras decisões? Tem nada. Toffoli fica inventando para livrar porque quer. E assim como livrou Odebrecht, assim como livrou Lula, eles não gostaram da Lava Jato, pegou seus amigos, pegou os amigos do rei. Eles estão garantindo a impunidade do andar de cima da justiça, garantindo a leniência da justiça, como, aliás, os tribunais superiores sempre garantiram ao longo da história. É mais do mesmo, é a proteção de uma casta que nos rouba há séculos. O Lula, ele quer lançar o nós contra eles, ricos contra pobres, que é um tremendo de um absurdo. Agora, existe sim um nós contra eles no Brasil. Sabe qual que é o nós contra eles? É o cidadão honesto, pagador de impostos, é o homem de bem, é a mulher de bem, contra essa casta de corruptos e políticos fisiológicos que nos roubam, nos oprimem, eles sim de verdade, há séculos no Brasil. Olha, muito obrigado, viu, Júlia Lucy, obrigado, Deltan Dallagnol, obrigado, Guilherme Kilter, obrigado especialmente a você que esteve com a gente nesse debate do Última Análise. Compartilhe, deixe o seu like para esse conteúdo chegar a mais gente. E nós nos encontramos sempre de segunda a quinta-feira aqui, a partir das 7 da noite, a reprise no dia seguinte. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.